Eu olhei para o ecrã de confirmação no meu telemóvel. $5.000 enviados. Era o pagamento final da mensalidade da minha irmã Inês. A última prestação de uma dívida de $36.000, pela qual eu nunca me inscrevi, mas que, de alguma forma, herdei na mesma. Durante 3 anos, esse número foi uma corda à volta do meu pescoço, apertando a cada semestre. Agora, finalmente, o saldo era 0. Eu não me sentia feliz. Sentia-me leve, o tipo de leveza que se sente quando finalmente se pousa uma mochila pesada depois de caminhar quilômetros na direção errada. Entrei na entrada do condomínio da minha mãe, a fortaleza fechada de luxo. Eu pagava as taxas de condomínio à espera de sossego, talvez um obrigado, talvez apenas silêncio. Em vez disso, vi a porta da frente escancarada. Sacos de lixo pretos enfileiravam-se no corredor como sacos para cadáveres. As minhas roupas, os meus livros, a minha vida embrulhada em plástico e atirada para o lado. Entrei. A minha mãe, Lula, estava de pé na sala de estar, a dar ordens ao seu namorado, Chester, enquanto ele desmontava a minha estante. O Chester nem sequer levantou a cabeça. Continuou a desaparafusar a estrutura, a cantarolar para si mesmo. "O que é isto?" perguntei. A minha voz estava calma. Calma demais. A Lula virou-se. Tinha um copo de vinho tinto na mão, do tipo caro que eu lhe tinha comprado no aniversário na semana passada. Ela sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Era o sorriso de um senhorio a despejar um inquilino que já não tinha utilidade. "Ah, que bom, estás aqui", disse ela, agitando o vinho. "O Chester precisa do quarto para o seu ginásio em casa. Tu já não precisas dele, pois não?" Eu pisquei os olhos. "Eu moro aqui." "Não mais", disse ela com leveza. "A mensalidade da Inês está paga. O teu trabalho está feito. Sai. A transação estava completa. Eu tinha cumprido o meu propósito." "Não podes estar a falar a sério", disse eu. "Eu paguei a renda esta manhã." "Considera isso um presente de despedida", riu ela. "Agora vai. Estás a atravancar o espaço." Eu dei um passo à frente. "Não saio até me explicares por que é que me estás a expulsar no segundo em que o cheque foi compensado." O sorriso dela desapareceu. Os seus olhos endureceram. Olhos de tubarão, mortos e frios. Eu disse: "Sai." Ela avançou de repente. O seu braço moveu-se para a frente e o copo de vinho saiu da sua mão. Partiu-se contra a minha bochecha. O vinho tinto espirrou pela minha camisa branca como sangue. Um caco de vidro cortou a pele logo abaixo do meu olho. A dor foi aguda, imediata e quente. O meu pulso nem sequer acelerou. O pânico é uma reação ao inesperado. Isto era apenas a última encomenda a chegar à doca errada. Toquei na minha bochecha, olhei para o sangue nos meus dedos e senti algo dentro de mim estalar. Não uma quebra, um realinhamento. O Chester riu-se do chão. "É melhor ouvires a tua mãe, Mira. Ela tem um braço forte." Eu olhei para eles. Olhei mesmo para eles. A mulher que me deu à luz e o homem que estava a substituir os meus móveis por pesos. Eles não eram família, eram parasitas que acabavam de perceber que o hospedeiro estava a acordar. "Ok", disse eu. Virei-me e saí pela porta. "Deixe um comentário e diga-me de onde está a ouvir e que horas são para si agora. Adoraria saber quem faz parte da nossa comunidade." A porta bateu atrás de mim, o som ecoando como um tiro no corredor estéril. Eu não parei. Caminhei diretamente para o meu carro, o mesmo sedã velho que eu conduzia desde a faculdade, porque cada dólar extra tinha ido para aquele condomínio. Sentei-me no lugar do condutor e tranquei as portas. As minhas mãos tremiam, não de medo, mas de adrenalina. Baixei o espelho de cortesia. O corte na minha bochecha era pequeno, uma linha fina e vermelha, mas a pele à volta já estava a inchar. Olhei para o meu reflexo. Era isto, o momento para o qual eu me vinha a preparar inconscientemente desde os 16 anos. Fui ao porta-luvas e tirei uma pequena bolsa à prova de água.
o meu passaporte, a minha certidão de nascimento, uma pendrive com cópias digitalizadas das minhas declarações de impostos. Eu não tinha feito uma mala. Não tinha levado as minhas roupas, mas tinha a minha identidade. O cheiro a vinho persistia na minha camisa, azedo e enjoativo. Olhei para as janelas do condomínio. As luzes estavam acesas. Imaginei-os lá dentro. A Lula a servir-se de outro copo. O Chester a testar o peso dos halteres que não pagou. Provavelmente estavam a rir-se, a discutir as cores da tinta para o novo ginásio. Eles pensavam que isto era apenas mais uma discussão. Mais uma terça-feira em que a Mira fica zangada, conduz durante 1 hora e volta para pedir desculpa por ser difícil. Porque era isso que eu fazia. Era para isso que eu estava programada. Constância do objeto. Lembro-me de ter lido sobre isso numa disciplina opcional de psicologia que tive há anos. É a capacidade de entender que uma pessoa ainda existe e tem valor mesmo quando não está fisicamente presente ou a satisfazer as tuas necessidades imediatas. Os narcisistas não têm isso. Para eles, as pessoas são como torradeiras. Não se ama uma torradeira, ama-se a torrada. Quando a torradeira avaria ou quando acabas de comer, a torradeira vai para o lixo. Eu era a torradeira e a mensalidade da Inês era a torrada, já feita. O meu telemóvel vibrou. Era a Lula. Estás a ser dramática. Volta e limpa esta confusão que fizeste no tapete. Olhei para o ecrã. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma preocupação por ela me ter acabado de agredir. Apenas uma ordem para limpar a mancha causada pela sua violência. Responder exigia um investimento emocional que eu já não possuía. Bloqueá-la seria uma reação. Eu escolhi a inação. Apenas pousei o telemóvel. Durante anos, eu acreditei que se pagasse o suficiente, fizesse o suficiente, sacrificasse o suficiente, eu ganharia o meu lugar. Pensei que estava a comprar amor, mas estava apenas a pagar a renda por um espaço na vida dela que nunca foi realmente meu. O contrato de arrendamento tinha terminado. Liguei o carro. O motor engasgou-se, depois pegou. Eu não sabia para onde ia, mas sabia que não ia voltar. Nem hoje à noite. Nunca mais. Ao sair do complexo, passando pelo portão de segurança que eu pagava, senti uma sensação estranha no peito. Não era luto. Era mais leve do que isso. Era a sensação de uma corrente pesada a partir-se finalmente sob tensão. Toquei novamente no corte no meu rosto. Ardia, agudo e real. Um recibo por serviços prestados. Conduzi em direção à autoestrada com as luzes da cidade a passarem desfocadas por mim. Precisava de um plano. Precisava de um lugar para dormir, mas principalmente precisava de garantir que eles nunca mais veriam um cêntimo meu. Conduzi durante 1 hora sem destino, a adrenalina a desvanecer-se lentamente para um choque frio e entorpecido. As luzes da cidade desapareceram, substituídas pelos trechos mais escuros dos subúrbios. O meu telemóvel estava no banco do passageiro, silencioso. A Lula não tinha ligado, o Chester não tinha ligado. Eles não estavam preocupados, provavelmente estavam aliviados. O lixo estava a levar-se a si mesmo. Parei no estacionamento de um restaurante aberto 24 horas. Desliguei o motor e encostei a cabeça no assento. $36.000. Disse o número em voz alta, testando o seu peso. $36.000. Era mais do que o meu carro, mais do que a entrada para uma casa modesta. Foram 3 anos de férias adiadas, almoços na marmita e horas extras. Foi o preço de admissão a uma família que nunca me quis, realmente. Por que é que eu fiz aquilo? Por que é que continuei a pagar? Mesmo quando a Lula se esqueceu do meu aniversário 2 anos seguidos, mesmo quando criticava o meu trabalho, as minhas roupas, a minha falta de um namorado sério como o Chester, porque eu estava a comprar segurança. Fechei os olhos e vi-me com 12 anos, a trazer para casa um boletim com notas excelentes. A Lula olhou para ele e disse: "Pelo menos serves para alguma coisa." Esse foi o contrato assinado com tinta de infância.
Sê útil e podes ficar. Sê rentável e tens um lugar à mesa. Para de pagar e desapareces. Chama-se bajulação. Eu li sobre isso numa noite, tarde, quando tentava perceber por que não conseguia dizer-lhe que não. Lutar, fugir, congelar ou bajular. Quando não podes lutar contra o predador porque ela é a tua mãe e não podes fugir porque és uma criança, tu bajulas. Tornas-te agradável. Tornas-te indispensável. Pagas a mensalidade para que ela sorria. Pagas as taxas do condomínio para que ela não grite. Constróis a tua própria jaula e agradeces-lhe pela fechadura. Mas a fechadura estava partida agora. O vidro tinha-a estilhaçado. Toquei no penso que tinha aplicado no espelho do carro. Estava a latejar. Bom, que doa. Eu precisava de me lembrar desta sensação. Olhei para o meu telemóvel, ainda sem mensagens da Lula, mas havia uma notificação da minha aplicação do banco. O débito direto da conta de serviços públicos do próximo mês estava agendado para amanhã. Abri a aplicação. O meu polegar pairou sobre o botão de cancelar. Por um segundo, o velho pânico surgiu. Se eu fizer isto, ela vai ficar furiosa. Ela vai ligar. Ela vai gritar. Depois lembrei-me do copo de vinho a voar na direção do meu rosto, o som dele a partir-se, o olhar nos seus olhos, não de raiva, mas de desprezo. Toquei em cancelar. Depois fui às transferências agendadas, a taxa de condomínio, cancelar. O seguro do carro para o Lexus dela, cancelar. Os serviços de streaming que o Chester usava, cancelar. Não parei por aí. Fui às definições de utilizador e removi o acesso dela à minha conta da Netflix. Mudei a palavra passe do meu Amazon Prime. Percorri a lista de todas as pequenas amarras invisíveis que eu tinha usado para me prender a eles e cortei-as uma a uma. Não era vingança, era uma amputação. Para sobreviver à infecção, eu tinha de cortar o membro. Pousei o telemóvel. O silêncio no carro parecia diferente agora. Não estava vazio. Estava espaçoso. Eu não ia para um hotel. Um hotel era temporário. Um hotel era para pessoas que estavam a viajar. Eu não estava a viajar. Eu estava a escapar. Liguei o carro e entrei na rampa de acesso à autoestrada em direção ao norte. Eu sabia para onde ia. Não ia lá há 10 anos. Não desde o divórcio, mas lembrava-me do caminho. Era o único lugar que eu conhecia que não parecia uma transação. A fazenda do Grover estava a 30 quilômetros dos limites da cidade quando o meu telemóvel vibrou novamente. Olhei para ele, preparando-me para outra exigência da Lula, mas o nome no ecrã não era o dela. Inês. O meu estômago apertou-se. A Inês era a filha de ouro, a razão pela qual eu esgotei as minhas poupanças. A irmã que aceitou o meu dinheiro em silêncio durante 3 anos, enquanto eu usava roupas de segunda mão. Eu esperava uma mensagem a perguntar onde eu estava, ou talvez a ecoar a raiva da Lula. Peguei no telemóvel. Era uma fotografia. Era uma foto do chão da sala. Vidro estilhaçado brilhava no flash, rodeado pela mancha escura do vinho. No canto da imagem, eu conseguia ver o pé da Lula ainda plantado no mesmo sítio. Abaixo da foto, havia uma mensagem. Eu vi o que ela fez. Lamento muito, Mira. Eu liguei para o pai. Olhei para as palavras, incapaz de as processar. Eu liguei para o pai. O Grover, o nosso pai. O homem que a Lula tinha pintado como um caloteiro na última década. Segundo ela, ele tinha nos abandonado, mudado para o campo para brincar aos agricultores e nunca enviou um cêntimo. Eu não falava com ele desde os 16 anos porque, sempre que eu tentava, a Lula chorava sobre como ele nos tinha abandonado. Por que é que a Inês lhe ligaria? O que é que ele podia fazer? Ele estava falido. Era inútil. Essa era a história da família. Antes que eu pudesse escrever uma resposta, o telemóvel tocou. Pai, apareceu no ecrã. Hesitei. O meu polegar pairou sobre o botão de recusar. O velho condicionamento sussurrou que atender era uma traição à minha mãe. Mas o corte na minha bochecha latejou, um lembrete de que a minha lealdade só me tinha valido uma cicatriz.
Eu atendi. Mira. A voz dele era rouca, ofegante. Mira, estás bem? A Inês disse que ela te magoou. Estou bem, disse eu com a voz vazia. Estou de saída. Para onde vais? Não sei. Um hotel? Não, disse ele com firmeza. Nada de hotéis. Vem para casa. Vem para a fazenda. Pai, eu não posso. Não tenho tempo para isto. Preciso de resolver as minhas finanças. A mãe acabou de me expulsar. E eu sei, interrompeu ele. A Inês contou-me tudo. Ela contou-me sobre os pagamentos da mensalidade. Ele fez uma pausa e eu ouvi um som que não reconheci. Uma inspiração irregular. Mira, por que estavas a pagar a mensalidade dela? Porque tu não pagavas, respondi bruscamente. A raiva surgiu, quente e repentina. Porque alguém tinha de o fazer. A Lula disse que tu paraste de enviar cheques há anos. Silêncio. Um silêncio longo e pesado. Ela disse o quê? A sua voz era perigosamente calma. Ela disse que estavas falido. Disse que não te importavas. Mira, disse ele, e a sua voz quebrou. Eu enviei um cheque de $1.500 todos os meses nos últimos 10 anos. Enviei extra para as mensalidades. Enviei dinheiro de aniversário. Enviei dinheiro de Natal. Eu nunca o vi, sussurrei. Eu sei, disse ele. Agora eu sei. Ela devolvia as cartas. Disse-me que vocês não queriam falar comigo. Disse que estavam zangadas. Disse que estava a pôr o dinheiro numa conta de depósito para vocês. O mundo inclinou-se. Infidelidade financeira. O termo surgiu na minha mente. Não se tratava apenas de esconder gastos. Tratava-se de controlar o fluxo de recursos para controlar as pessoas que dependiam deles. A guardiã. A Lula não tinha roubado apenas o meu dinheiro. Ela tinha roubado o meu pai. Ela tinha construído um muro de mentiras tão alto que eu não conseguia ver por cima. E fez-me pagar pelos tijolos. Vem para casa, disse ele novamente. Por favor, eu tenho os registros bancários. Posso provar. Olhei para a estrada à minha frente. A escuridão já não estava vazia. Escondia monstros que eu nem sabia que existiam. Estou a ir, disse eu. Desliguei e pisei no acelerador. O entorpecimento tinha desaparecido. No seu lugar havia uma fúria fria e dura. A Lula não me tinha apenas usado. Tinha me roubado. Tinha nos manipulado uns contra os outros. A mãe mártir, o pai caloteiro, a filha de ouro e a bode expiatório. Mas a bode expiatório estava a voltar. E não estava sozinha. Era quase meia-noite quando entrei na estrada de gravilha que levava à fazenda do Grover. O ar cheirava a terra úmida e agulhas de pinheiro, um contraste gritante com o cheiro estéril e climatizado do condomínio da Lula. A casa da fazenda estava iluminada como um farol. Quando estacionei, a porta da frente abriu-se de repente. O Grover estava lá antes que eu pudesse sequer soltar o cinto de segurança. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, mais grisalho, mas o seu abraço era sólido, cheirando a serradura e chuva. Eu apanhei-te, sussurrou ele no meu cabelo. Estás segura. Deixei que ele me abraçasse por um momento, apenas o tempo suficiente para me lembrar de como um pai deveria ser. Depois, afastei-me. Eu não queria conforto, queria munição. Mostra-me os registros, disse eu. Sentamo-nos à mesa da cozinha dele, uma mesa de carvalho gasta coberta de papéis. Estava desarrumada, caótica e real. O Grover empurrou uma pilha de extratos bancários na minha direção. Percorri-os com a precisão fria de um gestor de cadeia de abastecimento a auditar um fornecedor falido. Linha após linha, número de cheque após número de cheque. $1.500, $2.000 para mensalidades, $500 para o Natal, todos os meses. Durante 10 anos eu enviei-os para uma caixa postal que ela abriu, explicou o Grover, com a voz embargada pela vergonha. Ela disse que era para a vossa privacidade. Disse que estava a colocar o dinheiro numa conta poupança de alto rendimento para quando vocês, raparigas, estivessem prontas para comprar casas.
Fiz as contas de cabeça. $1.500 por mês, durante 10 anos, eram $180 mil. Mais os cheques extra das mensalidades, mais os presentes. Ela tinha tirado mais de $200 mil dele, e depois tirou $36 mil de mim. Ela estava a receber dos dois lados, disse eu com a voz vazia. Estava a descontar os teus cheques para as mensalidades e depois a dizer-me que não pagavas para que eu pagasse novamente. O Grover enterrou a cabeça nas mãos. Eu devia ter sabido, devia ter lutado mais para vos ver. Ela disse-nos que tu não nos querias ver, disse eu. Disse-nos que estavas ocupado com a tua nova vida. A minha vida é cultivar plantas, Mira. Há uma década que espero que voltes para casa. Olhei para a pilha de papéis. Isto não era apenas má parentalidade, não era apenas toxicidade, era fraude qualificada, desvio de fundos, roubo por engano. Precisamos de um advogado, disse eu. Na manhã seguinte, sentamo-nos no escritório de um advogado de direito da família chamado Sr. Sherman. Era um homem de olhar perspicaz, que ouviu a nossa história sem interromper. Quando apresentei a folha de cálculo que tinha criado durante a noite, os pagamentos do Grover versus os meus pagamentos versus os custos reais, ele soltou um assobio baixo. Isto é substancial, disse Sherman. Estamos a falar de fraude, apropriação indevida de fundos e, potencialmente, abuso financeiro de idosos, dependendo de como ela apresentou a pensão de alimentos. Não me importo com a pensão de alimentos, disse o Grover. Quero o dinheiro da Mira de volta. Vamos reaver tudo, disse Sherman, mas precisamos de agir depressa. Se ela perceber que vocês os dois estão a falar, pode tentar esconder os bens. Ela não vai perceber, disse eu. Ela pensa que estou num hotel a chorar, pensa que me quebrou. Tirei o meu portátil da mala. Preciso de redigir uma carta de notificação, mas não apenas pelo dinheiro, por tudo. Passei a hora seguinte a trabalhar com o Sherman, a redigir um processo judicial que era menos um documento legal e mais uma bomba nuclear tática. Listamos todos os cheques roubados, todas as alegações fraudulentas. Anexamos as fotos das mensagens de texto onde ela afirmava que o Grover era um caloteiro. Quando terminamos, o Sherman olhou para mim. Você está muito calma para alguém que acabou de descobrir que a sua mãe é uma criminosa. Eu não estou calma, disse eu. Estou organizada. Olhei para o Grover. Ela vai vir atrás de nós. Quando perceber que os débitos diretos estão desligados e o dinheiro desapareceu, ela vai vir aqui. Ela sabe que este é o único lugar para onde eu iria. O maxilar do Grover contraiu-se. Deixa-a vir. Isto não é o condomínio dela, Mira. Esta é a minha terra, e ela não tem poder aqui. Conduzimos de volta para a fazenda. Passei a tarde a ajudar o Grover na estufa, a envasar mudas. A sensação da terra nas minhas mãos era reconfortante. Era trabalho real, a criar vida real, não a performance artificial que a Lula exigia. Quando o sol começou a pôr-se, vi uma nuvem de poeira no horizonte. Um Lexus preto vinha a rasgar pela estrada de gravilha, a conduzir demasiado depressa. Ela está aqui, disse eu. O Grover limpou as mãos a um pano. Fica atrás de mim. Não, disse eu. Levantei-me, sacudindo a terra das minhas calças de ganga. Cansei-me de me esconder. Caminhei até a entrada da garagem no momento em que o Lexus parou bruscamente. A Lula saiu, parecendo deslocada com os seus saltos de marca e calças brancas. O Chester estava com ela, parecendo irritado por ter sido arrastado para o campo. Ela marchou na nossa direção, o rosto contorcido numa carranca que eu conhecia bem. Sua pirralha ingrata, gritou ela. Cancelaste a conta da luz, cancelaste o seguro. Ela nem sequer olhou para o Grover. Não viu o homem que tinha roubado durante uma década. Viu apenas a mim, o eletrodoméstico avariado que se tinha atrevido a desligar-se da tomada. Cancelei, disse eu calmamente. Volta a ligá-los agora mesmo e transfere-me o dinheiro da renda que deves por este mês, ou juro por Deus que chamo a polícia e digo-lhes que roubaste as minhas joias. Era uma ameaça tão gasta e previsível.
O tipo de coisa que antes me fazia entrar em pânico, agora soava apenas patético. Tu não vais chamar ninguém, Lula, disse o Grover. A sua voz era profunda, ressoando do seu peito. Ela parou. Finalmente olhou para ele. Por um segundo, vi um vislumbre de medo nos seus olhos. Fica fora disto, Grover, cuspiu ela. Isto é entre mim e a minha filha. Não, disse eu. É entre ti, eu e o contabilista forense que acabamos de contratar. Meti a mão na minha mala e tirei o envelope pardo que o Sherman me tinha dado. Estás a invadir propriedade privada, disse eu, e estás prestes a ser notificada. A Lula olhou para o envelope na minha mão. Por um momento, o silêncio foi absoluto, quebrado apenas pelo vento a sussurrar nos pinheiros. O Chester mudou de peso, olhando de mim para o Grover, a sua arrogância anterior substituída por uma crescente percepção de que estava metido em trabalhos. O que é isso? Exigiu a Lula, embora a sua voz vacilasse. Ela não o agarrou. É um processo judicial, disse eu, aproximando-me. Por fraude, desvio de fundos e apropriação indevida. Nós sabemos dos cheques, mãe. Sabemos da caixa postal. Sabemos que tens roubado o pai há 10 anos. Roubar? Ela riu-se, um som agudo e quebradiço. Eu estava a gerir as nossas finanças. Estava a proteger-vos, raparigas, de um homem que vos abandonou. Eu não abandonei ninguém, rugiu o Grover. Tu bloqueaste-me, devolveste as minhas cartas, roubaste $200 mil destinados ao futuro delas. Era o meu dinheiro, gritou ela, o rosto a contorcer-se. Eu criei-as, eu fiz o trabalho, tu apenas escrevias cheques, eu merecia cada cêntimo por te aturar. Ela calou-se, percebendo que acabara de confessar. O Chester deu um passo atrás. Espera, tu disseste-me que tinhas investido bem, disseste que o condomínio estava pago. Está pago, retorquiu a Lula, com o meu dinheiro. Com o meu dinheiro, corrigi eu. E com o dinheiro do pai, e com o dinheiro da mensalidade da Inês. A Lula voltou o seu olhar furioso para mim. Sua ingrata, eu dei-te uma casa, deixei-te viver no luxo. Deixaste-me pagar por um luxo que eu não queria, disse eu, e agora vais nos pagar de volta. Empurrei o envelope contra o peito dela. Ela teve de o agarrar ou deixá-lo cair. Ela agarrou-o. Lê, disse eu. Ou não leias, mas tens 30 dias para responder antes de avançarmos para uma sentença à revelia. E só para que saibas, já pedimos o congelamento dos teus bens. Não podes fazer isso, sussurrou ela. Tenho contas, tenho a inscrição no clube. Cancela-as, disse eu, tal como eu cancelei a Netflix. Mira, por favor, disse ela, mudando de tática instantaneamente, os olhos cheios de lágrimas. A mesma atuação que eu já tinha visto 1000 vezes. Eu sou tua mãe. Não me podes destruir. Somos família. A família protege-te, disse eu com a voz firme. A família não te atira copos de vinho à cara. Foi um acidente. Eu estava estressada. Foi uma agressão, disse uma nova voz. Todos nos viramos. A Inês estava de pé na varanda da casa da fazenda. Parecia pálida, mas os seus olhos estavam secos. Ela desceu os degraus e ficou ao meu lado. Inês! A voz da Lula quebrou. Bebé, diz-lhes que sou uma boa mãe. A Inês olhou para ela. Eu vi a mensagem, mãe. Vi-te a rir sobre expulsar a Mira. Vi-te a dizer ao Chester que estavas contente por a galinha dos ovos de ouro estar finalmente vazia. A Lula estremeceu como se tivesse sido atingida. Eu nunca... Aquilo foi uma piada. Não teve piada, disse a Inês. Ela estendeu a mão e pegou na minha. Acabou, mãe. Para nós as duas, acabou. A Lula olhou para nós os três. O Grover, sólido e zangado. Eu, fria e resolvida. E a Inês, a sua filha de ouro, a ver finalmente a mancha. Ela estava completamente isolada. A narrativa que ela controlou durante uma década tinha se estilhaçado. Ela olhou para o Chester à procura de apoio. Ele já estava a caminhar de volta para o carro. Não me vou meter num caso de fraude,
murmurou ele. Estou fora. Chester! Gritou ela. Chester, espera! Ele não esperou. Entrou no lugar do passageiro e bateu a porta. A Lula ficou ali por mais um momento, agarrando o processo judicial ao peito. Parecia pequena. Malvada, mas pequena. Vais arrepender-te disto, sibilou ela para mim. Vais voltar a rastejar quando perceberes que mais ninguém te amará como eu. Espero que não, disse eu, porque o teu amor custa demasiado caro. Ela virou-se e marchou de volta para o carro, os seus saltos a afundarem-se na terra. Afastou-se sem olhar para trás, deixando uma nuvem de poeira que assentou lentamente sobre os campos. Eu observei-a partir. Esperei pela culpa, pelo pânico, pela velha vontade de consertar tudo, mas não havia nada. Apenas o zumbido silencioso da fazenda e o calor da mão da minha irmã na minha. As consequências foram rápidas e brutais. Com os seus bens congelados e o processo a avançar, a Lula não conseguiu manter a farsa. Ela tentou contra-atacar, alegando que o dinheiro tinha sido um presente, mas as mensagens de texto e os cheques forjados contavam uma história diferente. O seu advogado abandonou-a numa semana. Para evitar um julgamento criminal que a teria colocado na prisão, ela concordou com um acordo. Teve de vender o condomínio, a fortaleza imaculada e fechada que amava mais do que os seus filhos, para pagar a indemnização. Acabou num pequeno apartamento de um quarto nos arredores da cidade. O Chester, fiel a si mesmo, nunca mais lhe ligou. O ginásio que ele tanto queria nunca foi construído. Eu não a visitei. A Inês não a visitou. Soubemos através de um primo que ela passa os dias a dizer a quem a quiser ouvir que as suas filhas ingratas a abandonaram depois de ela lhes ter dado tudo. Ela ainda é a vítima na sua própria história, mas essa é a história dela, não a minha. A minha história é aqui, no viveiro de plantas. Usei a minha experiência em cadeia de abastecimento para ajudar o Grover a modernizar o seu sistema de inventário. Começamos a vender diretamente ao consumidor online e o negócio está a prosperar. Pela primeira vez na sua vida, ele não está apenas a sobreviver, está a prosperar. A Inês transferiu-se para uma faculdade local. Ela vive na casa da fazenda com o pai e jantamos juntos todos os domingos. Jantares de verdade, com risos e pão de alho queimado e sem copos de vinho a serem atirados. Quanto a mim, comprei uma pequena casa para remodelar na mesma estrada. Não é chique. O chão range e a tinta está a descascar na cozinha. Mas a escritura está em meu nome. As fechaduras são minhas. E quando entro pela porta à noite, ninguém me diz para sair. Ontem plantei um jovem carvalho no meu jardim da frente. O Grover ajudou-me a cavar o buraco. Sabes, disse ele, limpando o suor da testa, as árvores precisam de um bom solo para criar raízes. Se o solo for tóxico, elas simplesmente murcham. Eu sei, disse eu. Estou a mudar o solo. Apalpei a terra à volta da pequena árvore. Era pequena agora, mas ia crescer. Levaria tempo, paciência e cuidado, mas um dia seria forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade, tal como eu. Eu não comprei apenas a minha liberdade com aquele último cheque. Comprei o respeito por mim mesma. Comprei o conhecimento de que não sou um eletrodoméstico, nem uma conta bancária, nem uma bode expiatório. Eu sou a Mira. E pela primeira vez na minha vida, estou exatamente onde pertenço. Se alguma vez teve de comprar a sua própria liberdade, partilhe esta história. Você não está sozinho.